Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O estresse emocional é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Assunto da nossa conversa agora com o psiquiatra André Dualib. Doutor André, obrigada pela sua presença aqui. Metas, preocupações, dissabores, quem que está livre disso? Então, assim, o estresse é da nossa vida, não tem o que fazer? Com certeza, é um caminho sem volta, né? Acho que existe uma definição legal, sem entrar na questão da definição, mas tem uma frase muito interessante de um neurologista que ele diz que o estresse ele é criado pelo próprio homem, né? Algo que hoje o homem não consegue mais suportar, né? A coisa que ele mesmo criou. Né? Então acho que isso é resultado dessa civilização, desse capitalismo, de tudo isso que foi criado pelo próprio homem. E como, doutor, então, perceber em que nível que ele é normal e há algum sinal que a pessoa perceba assim, olha, preciso resolver isso? É difícil a gente medir isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma dificuldade muito grande por não ter um medidor. Se a gente está com pressão alta, a gente mede a pressão, se a gente está com diabetes, a gente mede a glicemia. A gente, na medicina, a gente tem esses medidores para grande parte das doenças, dos transtornos. Já nesses quadros de estresse, em alguns transtornos psiquiátricos, a gente não tem esse medidor para chegar nesse ponto normal, né? Então, o normal é quando passou do normal, isso começa a ser um problema quando isso começa a me atrapalhar, quando isso começa a me trazer algum prejuízo para alguma área da minha vida, né? Então, assim, a gente tem que observar comportamentos, esse estresse pode ser emocional, pode ser sintomas emocionais, pode ser sintomas físicos. O estresse ele dá sintoma para todos os lados, na verdade. O que acontece é que as pessoas muitas vezes não reconhecem isso como sendo um sintoma do estresse. Às vezes a pessoa começa a buscar outros profissionais, buscar outros tratamentos, outros, sem perceber que aquilo é causado por esse estresse que ele vem vivendo há algum tempo. Que sintomas esses? O senhor falou físicos, emocionais? A gente pode começar pelos emocionais, né? Irritabilidade, cansaço excessivo, alteração de sono, tensão muscular, dores musculares, a gente entrando para os físicos, dores musculares, dor abdominal, gastrite, por aí vai, doenças dermatológicas, começa a ter erupções na pele, começa a ter queda de cabelo, começa a ter oleosidade na pele, então assim, uma série de sintomas de todos os órgãos, todo o nosso corpo pode ter um pouquinho, pode sentir de alguma forma isso, né? É o corpo dando sinal já desse nível de estresse elevado. Mas esses profissionais, a exemplo da psiquiatria, da psicologia, são os últimos a serem procurados, porque tudo que o senhor falou aí, a gente procura um clínico geral, a gente procura um dermatologista, não é isso? Grande parte dos estudos mostram que a pessoa até chegar num psiquiatra, na maioria das vezes ele já passou por, em média, 8 profissionais, 8 clínicos diferentes. Clínico geral, cardiologista, pneumologista, neurologista, gastro. Por quê? Por conta desses sintomas que ele vem tendo. Ele tem falta de ar, ele vai no cardiologista, o cardiologista não achou nada, ele vai no pneumologista, o pneumologista não achou nada, ele vai no neurologista, o neurologista já passou pelo clínico, já fez uma série de exames. E aí tem a questão do encarecimento de tudo isso. Isso encarece o sistema de saúde, isso superlota, não tendo necessidade disso tudo. E também tem a questão da resistência, né, doutor? De procurar um psiquiatra. A gente tem algumas questões que são importantes. A questão do preconceito é importante, a questão da própria medicina. Talvez as pessoas vão procurar o que ele está sentindo sintoma. Estou com uma dor de estômago, eu vou no gastro. O gastro acaba vendo aquilo como um sintoma único. O estresse, dificilmente ele dá um sintoma único. Aquela dor de estômago é o que está chamando a atenção, aquela dor de estômago é o que está incomodando. Mas se a gente procurar, tem uma série de outros sintomas acontecendo junto com isso. Ninguém apresenta um sintoma relacionado com o estresse. Se a gente for procurar, essa pessoa já não está dormindo bem, se a pessoa já está tendo irritabilidade, se a pessoa já está tendo uma tensão maior, já está tendo uma queda de produtividade. Todas as nossas funções cognitivas afetam muito no estresse, memória, concentração, raciocínio, tudo isso a gente tem uma diminuição bastante importante. É importante deixar claro que o estresse é o estresse continuado, não é? Nosso corpo é preparado para viver estresse. Um estresse hoje, é quando troquei, sei lá, alguém entrou aqui, a gente tomou um susto, a gente tem um nível de estresse elevado, né? O estresse que é um estresse danoso é o estresse continuado, é o estresse que
que duram um tempo. Esse estresse acaba trazendo danos ao nosso organismo e o organismo começa a ter esses sintomas. Mas esse estresse continuado, doutor, não é a regra na nossa sociedade, no ambiente de trabalho? Não o estresse patológico, né? A gente vive um ambiente de estresse sempre, sim. Eu tenho o estresse do meu consultório, eu tenho o estresse do cuidado com os meus pacientes, eu tenho o meu estresse de casa, com o trânsito, o meu deslocamento, eu tenho o estresse. Mas isso pode ser controlado. Eu posso usar um pouco desse estresse ao meu favor. O estresse nem todo é ruim. Eu posso usar isso ao meu favor, eu posso aprender a controlar um pouquinho esse estresse. E aí eu tenho que ter as minhas válvulas de escape. Eu tenho que ter o meu dia a dia fora disso tudo, eu tenho que ter o meu momento de lazer, eu tenho que ter minha noite de sono bem dormida, eu tenho que ter meu final de semana, eu tenho que ter o meu descanso. Então, assim, é possível controlar isso. É impossível a gente imaginar que alguém vai viver sem estresse. A gente tem duas maneiras. Uma maneira é eliminar aquele fator estressor, e outra maneira é eu aprender a controlar isso para que ele não me faça mal. O estressor vai estar sempre ali. Agora, eu preciso aprender a lidar com esse estressor. A maioria das vezes, não é, doutor, um relacionamento que não tem como solucionar, uma profissão, um ambiente de trabalho que você não tem como escapar, né? Não tem como afastar essas causas. Aí o senhor falou de uma possibilidade aí de se evitar, que é esse fora do ambiente de trabalho, fazer coisas que se gostam. Além dessa, que outras formas é possível você prevenir? Olha só. Existem esses estressores externos, né? Estressores externos, trabalho, problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros. Muitas vezes a gente não consegue afastar, né? Às vezes a forma de acabar com isso, de resolver o problema é afastando. Às vezes a gente vê situações em que a pessoa precisa se desligar daquele trabalho para conseguir melhorar, né? A gente não diz para o paciente, desliga do trabalho, até logo, pronto. Né? Existe toda uma avaliação, é possível se desligar, existem outras perspectivas, como é que está isso? Não é possível, então a gente vai conseguir tentar equilibrar. Vamos buscar dentro desse mesmo trabalho alguma coisa que te motive, alguma coisa que te faça se sentir útil, que te valorize. Muitas vezes a pessoa está descontente com o próprio trabalho. Não necessariamente preciso buscar outra coisa, mas eu posso aprender a melhorar a minha satisfação pessoal com isso. Então, além disso, técnicas de relaxamento, atividade física regular, lazer, descanso, né? Então, assim, a gente precisa alimentação saudável. Então, assim, se a gente consegue, com esses pilares aí, melhorar a qualidade de vida, possivelmente esse estresse vai diminuir a intensidade do nível desse estresse. Outro fator extremamente importante é a questão do estressor interno, como essa pessoa lida com isso. O que é estressante para um não é estressante para outro. Então, assim, será que não é ela que está potencializando esse nível de estresse? Será que não é ela que está fazendo com que a forma com que ela está lidando com isso não está piorando essa situação? Fazer tempestade em copo d'água. É mais ou menos isso, porque existem, dentro do ambiente de trabalho, tem muitas outras pessoas, geralmente, que também trabalham ali sobre as mesmas pressões, sobre as mesmas situações, e aquilo é estressante para essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente trabalhando esse que a gente chama de estressor interno, de como ela lida com aquilo, né, a gente pode melhorar muito diminuir esse estresse do ambiente de trabalho, ser um estresse suportável, ser algo que não traga nenhum prejuízo para essa pessoa. Doutor, para a gente encerrar, e para quem já está numa situação em que ou a própria pessoa percebeu, ou quem está em volta, os familiares, e começa a cobrar que essa pessoa procure um profissional. Entre as dificuldades e o senso comum é que quem procura os profissionais dessa área, em regra, entram num redemoinho de medicamentos que não saem nunca. É isso mesmo? Não, de maneira nenhuma. Né? Contanto que seja bem tratado, não. A gente volta um pouquinho naquela história do preconceito. Né? Existe um preconceito, existem algumas crenças de que doença psiquiátrica ou de que isso se procura psiquiatra quando está louco? Se procura psiquiatra. A gente melhorou muito, mas a gente ainda tem uma resistência muito grande quanto a isso. Né? É importante que essa pessoa perceba, é importante que essa pessoa busque uma avaliação quando se tem esses sintomas, porque hoje o que se entende é que esses sintomas causam danos ao funcionamento dessa pessoa, dano ao seu trabalho, ao seu relacionamento, à sua estrutura familiar e principalmente danos ao cérebro.
né? Manter-se doente, manter-se com esses sintomas, isso vai levando danos irreversíveis ao cérebro. O cérebro é um órgão, como todos os outros do nosso organismo, que também adoece. O cérebro adoece, o fígado adoece, o pulmão, o rim, a pele, a unha, o cabelo, a visão, né? Todos esses nossos órgãos adoecem, o cérebro também adoece. Então, isso pode gerar uma patologia, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, pode desencadear, o estresse pode desencadear uma dessas patologias e que devem ser tratadas. O tratamento adequado, o tratamento logo no início, faz com que a gente consiga ter uma resposta satisfatória, que a gente consiga alcançar uma remissão e que possivelmente, dependendo do quadro, que a gente consiga ficar sem remédio a médio prazo, né? Então, assim, essa história de que tratar faz mal, isso hoje não existe, né? Hoje a gente diz que faz mal não tratar. O não tratamento, o dano do remédio é infinitamente menor do que o dano do estresse, que o dano da doença. Então, o tratamento é absolutamente seguro, é absolutamente indicado. Dr. André Dualib, psiquiatra, que esteve aqui com a gente dando esses esclarecimentos sobre a questão do estresse, o estresse emocional. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É um prazer. E assim a gente encerra o Trabalho em Revista de hoje. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada.